agora realizar a totalização. Nós temos basicamente dois tipos de totalização, uma totalização parcial e uma totalização geral. O que é uma totalização parcial? Selecionando, por exemplo, aqui o F10, a totalização parcial vai somar esses três elementos aqui. Okay? Se eu estiver, por exemplo, aqui, ele soma, né, no caso de E8 até E13. Então, essa que é a ideia da totalização parcial. Então, no caso aqui, eu faria uma soma, por exemplo, né, desses elementos até, ou seja, de E8 até E13. Ok? De E8 até E13. Isso é uma soma parcial. Agora, se eu quisesse uma soma geral, então eu clicaria aqui, faria a soma de todos os elementos aqui. Ok? De todos os elementos aqui, com Ctrl Enter, então eu tenho a soma de E8 até E15. Então essa que é a ideia da soma geral. Muito bem, então vamos fazer inicialmente a soma parcial. Vamos definir aqui, vamos gravar uma macro, chamada, por exemplo, total 01, ok? Está gravando a macro. Então vamos definir uma soma desses elementos que aparecem aqui. Então vamos lá, de E8 a E12 e dou Ctrl Enter, agora para a gravação, ok? Bom, então vamos editar e vamos fazer um teste dessa macro. Vamos colocar aqui total parcial, né? Total 01, ok? Total 01, muito bem. Bom, então o que nós podemos fazer agora? Vamos identificar, vamos clicar, por exemplo, aqui e vamos jogar a macro. Bom, no caso ele fez, só que ele fez o quê? Ele fez dia 5. Ele pegou dia 5 até E9. Se eu clicar agora aqui, jogar, ele vai pegar de E8 a E12. Se eu clicar aqui, ele vai pegar quem? Vai pegar de E11, no caso, até E15. Bom, o que está acontecendo? Está marcando apenas, digamos assim, 5 primeiros elementos. Porque foi assim que nós gravamos a nossa macro. Tá certo? Para resolver esse problema, qual é a ideia? Nós sabemos que ao clicar aqui, ele vai pegar esse elemento. Né? E, na verdade, ele mantém, né, na gravação da macro os elementos que eu defini aqui em cima. Como eu sei que sempre vamos definir o elemento como sendo o E8, no nosso exemplo, no nosso caso, então nós podemos definir isso como sendo um elemento fixo. Então a gente pode gravar aqui uma macro, que seria, vamos chamar, total 02, uma macro. A gente define então a soma de quais elementos? Por exemplo, esses elementos que aparecem aqui, né? Então, é a soma desses elementos, só que ao invés de nós definirmos apenas E8, vamos clicar em cima de E8 e vamos usar o F4, Ctrl Enter, paramos a gravação da macro. Ok? Paramos a gravação da macro. Vamos observar o código? Vamos observar o código? Vamos observar o código então. Bom, então o código diz o que? A princípio, o código diz que se eu tenho aqui a soma, né, nesse caso, a coluna menos 1 para todos os elementos, a coluna menos 1, tá certo? Porque eu tenho uma relação em que eu estou numa coluna e eu estou somando a coluna anterior e o elemento menos 4. Nesse caso, menos 4 seria menos 4 linhas para cima. Então eu tenho a soma de 5 elementos. Nesse caso, todas as vezes que eu utilizar essa macro, ele vai pegar 5 elementos para cima, independentemente da quantidade de elementos que eu tenho. Agora, nessa outra macro, ele vai continuar usando, né, o menos 1, só que ele vai pegar a partir da coluna 5, né, mas o elemento que está na linha 8, um elemento fixo. Ok? Bom, isso significa que, vamos apagar aqui, se eu pegar aqui, né, e fizer, vamos colocar a soma parcial como sendo o nosso total 2, ok? Vamos clicar aqui, vamos executar. Então o que ele fez? Ele colocou, olha só, de 8 até 8. Se eu clicar aqui, né, soma parcial, o que ele vai fazer? Ele fez de E8 até E11. Né? Se eu clicar aqui, ele vai fazer quem? De E8 até E15. Então, nossa soma parcial
ela já está acontecendo de forma correta, né? E se nós olharmos então novamente o código, nós vamos observar o quê? Que ele fez a soma do elemento que está na linha 8, coluna 5, né, com um elemento que, a princípio, precisa de uma posição inicial. Essa posição inicial é o clique do mouse. Como ele quer fazer a soma dos elementos que está nessa coluna, essa coluna é menos 1. Por isso que aparece o quê? Na linha que eu estou, coluna menos 1. Ok? Bem, fazendo agora a totalização geral, podemos então definir aqui, usando referência absoluta, vamos gravar uma macro aqui chamada, por exemplo, total03, ok? Onde nessa macro eu faço igual a soma de quem? Desses elementos aqui, ok? Muito bom. Agora eu tenho então vamos parar a gravação da macro, ok? Olhando então o código, o que nós temos no código? Nós temos no código que ele pegou um Active Cell, né? Então ele vai pegar a célula ativa e vai colocar a fórmula. Não é o que nós queremos. Então vamos colocar aqui, nós queremos que ele selecione então a E16. E16. Ok? E16. Então ele sempre vai selecionar o E16 e vai colocar a fórmula somando 8 elementos. Ok? Então vamos apagar aqui. Vamos definir aqui esse total aqui. Ele se chama total 3. Ok? Total 3. Então, clicamos fora. Clicamos aqui em total geral. Automaticamente ele vai, independentemente de qualquer posição que eu tenha, ele vai definir como sendo E8 até E15. Neste caso, temos uma relação aí entre os elementos que eu estou somando, no caso de uma posição já definida. Então ele sempre vai colocar nessa posição. Ou seja, se tiver aqui somente esses elementos, por exemplo, ok? E clicar no botão geral, ele vai colocar aqui sempre na E16. Uma outra forma que nós podemos criar como sendo uma macro para a totalização seria assim: vamos gravar uma macro, ok? Vamos chamar essa macro de total04, por exemplo. Nós estamos usando endereçamento absoluto. Vamos clicar aqui na célula A8, ela está gravando, ok? Vamos colocar o end setinha, ok? Ele vem para cá. Bom, agora nós mudamos aqui para a referência relativa, e vamos alcançar este elemento que aparece aqui, né? Que na verdade seria a posição E16. Vamos colocar uma soma. A soma, por exemplo, de todos os elementos até esse aqui. E aonde eu tenho E8, eu vou colocar F4, fixando, e dou Ctrl Enter. E vou parar a gravação. Ok, parei a gravação. Né? Então, na verdade, a ideia aí, neste caso em específico, né, é eu associar o total 4 de tal forma que eu possa colocar o total sempre quando houver a necessidade de eu realizar uma totalização baseado nos elementos que estão aqui à direita. Okay? Então, se eu tirar aqui, por exemplo, esses elementos, né, geral, total, geral, ele vai automaticamente colocar aqui. Tá? Imaginando o quê? Imaginando que ele tenha que buscar aqui a última coluna ativa, a última linha ativa, e vai descer uma posição, vai andar, né, 1, 2, 3, 4 e vai colocar fora. Se nós olharmos então agora o código, a gente vai observar que ele sempre vai selecionar a célula 7, ele vai descer usando o end down, né? Então aqui
esse Active Cell Offset significa que ele andou uma linha para baixo e 4 colunas à direita. Na posição final, ele vai fixar o elemento E8 e automaticamente aqui, como o R-1 significa que eu estou pegando uma linha acima, né? Na mesma coluna e uma linha acima. Ou seja, eu estou na mesma coluna, como eu quero, né? Na verdade, fazer a soma desse elemento, eu vou pegar esses aqui, ok? Que vão fazer parte da minha soma geral.